Olá, seja bem-vindo ao Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre depressão, uma doença que atinge 11 milhões de brasileiros, cerca de 7,6% da população. Para falar desse assunto, eu recebo a psicanalista Priscila Gasparini Fernandes. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. E também aqui comigo a psiquiatra Camila Muniz de Souza. Pedro, seja bem-vinda, doutora, ao programa. Marina. É um assunto muito importante a gente falar, né? Muitos especialistas dizem que a depressão é o mal do século XXI. Vocês concordam com isso? Com certeza. Hoje nós temos 340 milhões de pessoas no mundo com depressão. Então eu acho até que as autoridades aí têm que tomar um cuidado maior, né, para fazer um trabalho preventivo para que essa doença não se alastre. Doutora Camila, é uma doença que sempre existiu e a gente não sabia como chamar, ou é uma doença que vem realmente se agravando conforme o tempo passa? Eu acredito que ela sempre existiu, mas ela vai tomando formas diferentes. E antigamente também a gente não tinha o que a gente tem hoje de conhecimento, de estudos científicos comprovando o que acontece com essas pessoas que têm esses sintomas de depressão, né? Complementando o que a Priscila falou, a depressão é um problema de saúde pública. A gente sabe que é a doença que mais afasta as pessoas do trabalho. Então, é uma doença que afeta a produtividade, afeta a vida, o cotidiano, a relação com as pessoas. Então, ela traz muitos malefícios mesmo. Então, é uma doença que tem um impacto muito grande social e pessoal. Então, ela merece ser levada muito a sério, principalmente pelas entidades públicas, né? Com certeza. Ainda tem gente que trata a depressão como uma bobeira ou como até com certo preconceito? Existe isso ainda? Ainda existe. A gente vê muito em consultório, né? Às vezes as mães são encaminhadas por escolas, né, para trazer os filhos para a gente atender e fala, olha, eu trouxe porque a escola pediu, mas meu filho não tem nada não, entende? Então existe uma rejeição. É um problema de não querer cultural, aceitar é aquilo, cultural, ou de achar que é uma bobeira? Eu sinto isso, você me ajude a complementar. A doença mental, ela tem um certo preconceito ainda hoje. Uma coisa é você falar, eu tenho um problema no rim, no coração, no pulmão, as pessoas aceitam. Agora, eu tenho um problema emocional, vai muito para preguiça, para ele não tem vontade, ele não se esforça para sair disso. As pessoas é bem julgam isso, muito. julgam. Acho que como é uma coisa que a gente não enxerga, não é como uma dor ou como uma lesão, então as pessoas não enxergam, então elas já julgam isso como alguma falha de caráter, Sim. como fraqueza, né, como falta de vontade. E, na verdade, não, são doenças como outras quaisquer, como a diabetes, como a hipertensão, são doenças mesmo. A gente tem comprovado hoje cientificamente isso, a gente encontra as alterações cerebrais, a gente vê que os sintomas, eles afetam o corpo inteiro, os circuitos neuronais, além dos circuitos endócrinos. Então, a gente sabe que é uma doença mesmo, que tem um componente orgânico muito importante, mas mesmo que não fosse, pelo sofrimento que ela causa, pelo sofrimento que ela acarreta, e por a gente perceber que existe um remédio que melhora o quadro da pessoa, então assim, a pessoa estava com sintomas, ela foi ao médico psiquiatra, ela começa um tratamento, toma uma medicação, ela melhora. Se ela não toma medicação, ela não melhora, muitas vezes, falando de uma forma bem simples. Então a gente vê, se não fosse doença, por que o remédio melhoraria, certo? Então assim, pra gente é muito claro que é uma doença, mas ainda existe um estigma mesmo. Existem tipos diferentes de depressão? Existem vários tipos de depressão. As diferenças, elas são relacionadas ao tempo que dura a depressão e a quem ela atinge. Então, o que a gente vê? A gente vê que tem a depressão maior, que é a depressão clássica, que é aquela que todo mundo conhece, que é a mais grave geralmente. Existe uma que chama distimia, que é uma depressão mais persistente, que ela dura 2 anos ou mais. Existe também a depressão relacionada ao ciclo menstrual, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que o pessoal chama de TPM, TDPM. Grave também? Grave também. O pessoal faz piada, mas é uma coisa séria, é grave, né? Para ter esse diagnóstico, é um quadro mais clínico. Todas as mulheres têm uma síndrome, podem ter uma síndrome pré-menstrual. É diferente a síndrome pré-menstrual do transtorno disfórico pré-menstrual, são quadros diferentes. E tem também a depressão pós-parto, além da depressão bipolar, que é uma depressão que acontece num transtorno do humor bipolar, que é um outro, transtorno afetivo bipolar, que é um outro quadro também. Então, existem vários tipos, sim, e cada uma tem sua particularidade. E a gente, o médico, o clínico, precisa distinguir esses tipos, porque os tratamentos são diferentes, as condutas são diferentes. Então, é muito importante te diferenciar mesmo, para poder fazer o tratamento correto. Quão importante é uma terapia, é uma conversa, é o auxílio de um profissional nesse momento em que a pessoa é diagnosticada com depressão?
A terapia ela vai chegar no trauma que ocasionou essa depressão. Tá. A gente precisa do psiquiatra para medicar sim, e ele vai dar uma qualidade de vida para esse paciente. Mas a terapia que vai chegar na causa vai saber ele elaborar aquela situação, lidar melhor com aquilo, para a partir daí a gente, junto com o psiquiatra, ir retirando o remédio e trazendo uma vida de qualidade sem medicação. É um trabalho em conjunto, sempre. É por isso que a gente sempre diz, pedir para esse paciente procurar um especialista de saúde mental para fazer uma avaliação adequada, um diagnóstico adequado. Né? Porque muitas vezes sente mal, vai para o pronto-socorro, às vezes está em crise, até você abrir uma ficha, passar com o médico, tem uma certa demora, aí a hora que chega lá já está um pouco melhor, de um quadro de ansiedade, de um quadro de tristeza, de pânico, então esse profissional não tem condições de avaliar. Se esse quadro é recorrente, aí sim a gente pede para que ele procure um especialista de saúde mental para que possa nos procurar e a gente possa fechar esse diagnóstico adequadamente. Só para complementar, Marina, o que a Priscila está dizendo, assim, a gente sabe que existe a questão biológica, mas existe a questão psicológica também, e é um quadro só, né? Então, assim, o melhor tratamento para a depressão, o tratamento padrão ouro para a depressão, é o tratamento medicamentoso e, geralmente, na maioria das vezes, associado a uma psicoterapia. Tá. Porque o medicamento, ele vai, complementando o que a Priscila disse, ele vai trazer uma qualidade de vida para o indivíduo, vai deixar ele com menos sintomas, mais estável. Então, assim, a depressão, ela vai trazer um humor. Posso começar a falar um pouco dos sintomas? Claro. Ela traz um humor depressivo, é uma pessoa muito triste, que sente um vazio, uma desesperança, ela chora com muita facilidade. Esse sintoma é central, é essencial. O outro sintoma essencial é que ela tem uma desmotivação, desinteresse pela vida. Então, ela não sente mais prazer por coisas que antes ela sentia prazer. Então... Não, doutora, mas não tem aquelas pessoas, por exemplo, que parecem que estão ótimas no ambiente de trabalho e tal, e de repente você descobre, depois fica sabendo, nossa, a pessoa passa por sofre de depressão, e existe essa... Então, é porque a funcionalidade da pessoa, ela fica prejudicada pela depressão. Mas isso existe um espectro, existem níveis que são afetados, né? A depressão maior, que é um quadro mais grave, ela já tem os espectros, ela pode ser leve, moderada e grave. Então, sempre a gente tem um contínuo de sintomas. Quando é mais grave mesmo, que é aquele quadro típico que as pessoas mais lembram, falam assim, mas por quê? Ela não está deitada em casa, ela sai, ela toma banho, como é que ela está deprimida? As pessoas acham que depressão é só aquele quadro extremo, que a pessoa nem sai de casa. Mas existem níveis de depressão nos quais a pessoa, ela vai trabalhar, mas é muito esforço, é muito cansativo, ela coloca uma máscara ali, né, para conseguir estar ali e fazer o trabalho dela, mas é um sofrimento muito grande para ela estar lá, é difícil. Então, só terminando o que eu estava dizendo, a terapia ela é essencial, porque o medicamento, inclusive, ele ajuda a pessoa a aproveitar melhor a psicoterapia. Porque enquanto ela está com aqueles sintomas agudos, ela não consegue aprofundar nas questões dela, na raiz do problema, como a Priscila disse. Quando ela toma medicação, ela fica mais estável, os sintomas controlam um pouco, ela consegue conversar, ela consegue aprofundar, ela consegue conter essas emoções e trabalhar em psicoterapia, que é essencial. É verdade. E como que você vê essa questão, né? Esse trabalho em conjunto, isso é fundamental. É fundamental, a gente sempre encaminha, tanto quando procura a psiquiatria, eles encaminham para a gente, quando procura primeiro a gente avalia o quadro, se for uma depressão leve, a gente tenta só com a terapia, se for uma depressão de moderada a severa, a gente tem que encaminhar para a psiquiatria para realmente medicar, porque sem a medicação a gente não consegue trabalhar. Como a gente percebe que está com depressão? Num quadro depressivo ou só uma tristeza passageira, ou uma melancolia? A tristeza dura até 20 dias. Passou disso, tem que observar, né? Tem que ver se somatiza algum sintoma, se você tem algum sintoma físico. Às vezes eles têm parestesias nas mãos, adormece as mãos, dificuldade de respiração com quadro de ansiedade, dispara o coração, pupila dilata. Então, tem algumas situações que a gente vê fisicamente que a pessoa tem alguns quadros de desconforto, junto com a tristeza extrema. E como a gente detecta isso em outra pessoa? Porque isso, às vezes, a própria pessoa não consegue enxergar e outras já estão enxergando isso nela. O que a gente vê, assim, os sintomas que são centrais, como eu estava dizendo, é o humor depressivo, que é essa tristeza, esse vazio, e essa perda de interesse. A pessoa tinha várias atividades, ela jogava futebol, ela jogava videogame, basquete, saía de casa, encontrava com os amigos, e a pessoa começa a se isolar, começa a diminuir os interesses, começa a ficar mais limitada, mais fechada. Ela pode começar a falar um pouco mais devagar ou ficar muito agitada.
A pessoa tem alterações de apetite, ou ela começa a comer muito, ou ela come muito pouco. Tem alterações de sono, ou ela começa a ficar com muita sonolência, dorme o dia inteiro, ou não, ela não consegue dormir, ela fica acordando no meio da noite. Ela é uma pessoa que se culpa muito, se sente inútil, então às vezes ela tem um discurso de autodepreciação, porque, eu tô feia, eu não sirvo para isso, não sirvo para aquilo, eu não sirvo para nada. A pessoa se desvaloriza muito, que é a baixa autoestima, que é bem central também na depressão. E é um indivíduo que pode ter também, e aí é um quadro mais grave, um pensamento de morte, ou falar sobre morte, ou falar até sobre suicídio. Então, acho que esses sintomas a gente precisa ficar atento. E às vezes nem se fala nisso, né? E quando vai ver, tem um fim super trágico. Exatamente. Outra questão importante para a família prestar atenção é que, assim, por exemplo, a criança ela começa a ter um nível mais baixo de desempenho escolar, ou até o adolescente também, né, Priscila? Existe uma mudança de comportamento, né? Você vê a criança sempre atuando daquela maneira, com aqueles interesses, com aqueles amigos, e você vê ela reclusa, ou você vê ela muito acelerada, você vê uma mudança. Então, a gente pede para os pais realmente prestar atenção nesses quadros até de alteração. Uma irritabilidade, Isso. né? Uma irritabilidade, ou o idoso, por exemplo, que é a minha área, né, que eu sou psicogeriatra, eles ficam muito queixosos, porque as pessoas acham que idoso idoso reclama mesmo, é queixoso mesmo. Não, existe uma diferença. Se ele se queixa muito e só fala de doença e de problema, isso pode ser uma depressão, então isso tem que ser levado a sério. O foco é muito negativo, né? Muito negativo. A pessoa tem uma distorção da realidade para o polo mais negativo. Ela tem uma dificuldade de reagir de enxergar as coisas boas, o lado bom, né? Você levanta com o paciente, a gente faz uma atividade em consultório, me diga 10 coisas boas que aconteceram no seu dia. Ele consegue dizer. Me diga as coisas ruins que acontecem no seu dia. Ele diz 300. Muito mais. Entendeu? Então, assim, o foco negativo está muito maior do que o positivo, né? E ele não vê condições de sair daquela situação, entende? E aí a gente avalia como depressão. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouco. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais Sala de Visitas. Até já. Estamos de volta com Sala de Visitas. O tema de hoje é depressão, uma doença que atinge 7,6% da população brasileira. Continua o bate-papo com a psicanalista Priscila Gasparini Fernandes e também com a psiquiatra Camila Muniz. Bom, uma pesquisa do IBGE revelou que 10,2% dos brasileiros desempregados com 18 anos ou mais sofrem com algum tipo de depressão. Fatores ambientais podem levar também à depressão? Sim, com certeza. A gente vê uma jornada de trabalho muito extensa hoje em dia, né? As pessoas se cobram muito, a gente vê muitos jovens, né? Hoje em dia até o número de jovens aumentou muito no quadro depressivo, jovens entre 20 e 40 anos, geralmente do sexo masculino, por essa cobrança exacerbada do trabalho, de carga horária, de encargos, né? E de ser perfeito, exatamente, né? Hoje todo mundo tem que ser perfeito, não pode errar, não pode... Esse ritmo acelerado, essa cobrança, essa necessidade de ter uma performance boa, isso realmente pode inclusive trazer um outro quadro que é uma síndrome de burnout, que é um outro quadro psiquiátrico, mas também tem sintomas depressivos. A gente sabe que esses fatores externos, né, fatores ambientais, que é o estresse no trabalho, algum término de relacionamento, ou então histórias também da infância, né, uma pessoa que teve uma história de abuso sexual ou violência na infância, perda parental precoce, perdeu os pais muito cedo. Isso também a gente sabe que aumenta muito o risco de depressão, ou na infância, na adolescência, na vida adulta, para o resto da vida. São fatores externos que realmente podem trazer um trauma aí, uma carga muito grande emocional. Então pode ter acontecido alguma coisa na infância da pessoa que ela passa um tempo da vida tudo bem, ok, e chega um momento que desencadeia uma depressão? Sim, existe um bloqueio ali, né? Se não é tratado, ele pode ser desencadeado numa outra situação leve, que leve aquilo à tona, entende? E aí ela, com uma carga maior de instabilidade emocional, ela desencadeia aquela depressão, sim. E a gente vai buscar as causas na infância. Geralmente luto, geralmente alguma perda, né? Só para complementar, Marina, assim, as causas da depressão são várias, né? Os fatores externos são uma das causas. Mas a gente sabe também que os fatores biológicos e os genéticos, eles também predispõem o indivíduo a ter uma depressão. Então, a gente tem essas questões, essas situações, essas vivências que podem ser traumáticas para o indivíduo,
numa pessoa que tem uma genética, tem pais. Então pode ser hereditário? Sim, com certeza. É 40% a genética. Então, assim, pessoas que têm pais com depressão, elas têm 2 a 4 vezes mais chances de adquirir depressão. Olha, 40%? É muita coisa. É muita coisa. Então a gente precisa ficar atento para quem tem parentes realmente com depressão, de procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, para dar uma olhada, para tentar até prevenir, eu acho, né, se algum quadro pode surgir no futuro. Hoje em dia, mais homens sofrem de depressão ou as mulheres também? Não, ou não existe essa... É mais comum em mulheres, de 2 a 3 vezes mais comum em mulheres, por vários fatores. Pelas hormonais. Hormonais, pelo parto e por outros fatores. Outros estressores psicossociais são muito específicos da mulher, né? Também essa questão da exigência em relação ao corpo, o papel da mulher, hoje em dia a gente vê muito isso, né? A mulher travando uma guerra com isso, qual que é o papel dela, essa autoexigência muito grande da mulher, inclusive da sociedade. A gente espera que isso mude, acho que já está mudando, a mulher está se empoderando cada vez mais, mas a gente sabe que hoje em dia a mulher é muito exigida e se exige muito também, e isso favorece uma depressão, além dos hormônios e do parto. É isso que eu ia perguntar, a depressão pós-parto, o que causa a depressão pós-parto? Existem alterações hormonais, né? Você tá gerando um bebezinho, todo o hormônio aí do corpo está sendo elaborado de uma maneira diferente, né? Então, pode haver diminuição de neurotransmissores e alteração de hormônios. Esses neurotransmissores são serotonina, noradrenalina, dopamina, que tem uma diminuição. E aumento dos hormônios de tireoide ou diminuição também. Então, essa oscilação gera uma depressão pós-parto. E aí, por exemplo, a mulher, eu vou ter a minha filha, como eu posso ficar atenta a isso? Para não passar por isso. A minha médica, a minha obstetra, ginecologista, ela deve me acompanhar nesse momento? Como é que é esse processo? A primeira coisa, Marina, é a ginecologista. Porque ela que te acompanha, ela que faz o pré-natal, ela está com você a gestação inteira e muito próxima, né? Então, se ela começar a perceber que, às vezes, a maioria dos casos de depressão pós-parto iniciam durante a gestação. Então, a mulher começa a ficar um pouco mais angustiada, mais triste, mais irritada. E depois que o neném nasce, a gente vê que assim, a principal causa, além dessa questão dessa queda hormonal, né, que os hormônios da mulher estão lá em cima antes do parto, depois do parto existe uma queda brusca. Aí existe um período curto, de alguns dias até 10 dias, que chama blues pós-parto, que é uma tristeza natural, é esperada essa tristeza. Se esse quadro se estende e se os sintomas se intensificam, aí é importante a ginecologista encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo, porque pode ser uma depressão pós-parto. A mulher fica muito irritada, muito cansada, muito triste, né, com uma oscilação de humor muito grande. Ela se sente muito sozinha, ela se sente presa naquela situação de ficar em casa com o bebê e não sair daquilo e trocar fralda, e mama, não retoma a vida tudo. da mesma maneira que era, né? Essa questão, a gente geralmente pede que as gestantes trabalhem em terapia. Então, a gente sempre aconselha uma gestante a fazer a terapia durante o trabalho de gestação, para que ela aceite essas mudanças de uma maneira natural, ela consiga projetar como vai ser lá na frente, alguém de fora ajudando ela a pensar nas situações, nas soluções, nas mudanças, né? E trabalhar essa maturidade de mãe, que ela não tinha e vai ter. Muita gente também acaba desenvolvendo um quadro de depressão por motivos, por exemplo, como disfunção na tireoide. Exato. E não sabe, né? Exato. Vai procurar um tratamento achando que é algum outro fator, um fator ambiental, enfim. Mas, na verdade, pode ser uma questão da própria tireoide. A gente sempre pede, quando o paciente chega em consultório, um check-up, né? Principalmente na minha área, né? Na psicoterapia. Além de atender, a gente pede que faça um check-up com o clínico geral, se precisar encaminha para o psiquiatra para realmente medicar. Mas o check-up é importantíssimo. A gente, Marina, assim, os próprios psiquiatras, eu pelo menos tenho essa conduta. Quando o paciente chega no meu consultório, eu sempre peço todos os exames, fazer um check-up mesmo hormonal, vitamínico, porque existe também deficiência de ferro, deficiência de B12, de folato, que pode causar depressão. Sim. Então, sintomas depressivos, né? O hipotireoidismo. Então, HIV, até qualquer infecção, sífilis, hepatites, elas podem causar síndromes depressivas. Então, a gente tem que fazer essa exclusão, né? Para ajudar a gente a diagnosticar a depressão. A depressão acaba sendo um diagnóstico de exclusão. A gente precisa excluir todas essas causas para ver se é uma depressão mesmo. E, às vezes, a depressão aumenta o risco de outras doenças, de diabetes, de hipertensão, de infarto.
E essas doenças aumentam o risco de depressão. É uma via de mão dupla, então a gente precisa, o médico precisa estar muito atento mesmo. Falar em via de mão dupla, muitas pessoas que estão depressivas acabam recorrendo a muletas como bebida, drogas. E muitas pessoas que usam drogas podem desencadear uma depressão, por exemplo? Perfeito, Marina. Exatamente isso. As pessoas depressivas, elas precisam melhorar, elas sentem que elas precisam melhorar o humor delas, elas acabam recorrendo a essas drogas. Só que, na verdade, essas drogas, elas pioram muito o quadro. Elas são, por exemplo, o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Então, a pessoa que usa o álcool, ela está provocando uma lesão neuronal, para começar, e ela está provocando uma queda dos neurotransmissores, dizendo de uma forma bem simples, que vai provocar um quadro de sintomas depressivos. Vai piorar ou vai provocar um quadro de sintomas depressivos. Outras drogas também, como a cocaína, elas também provocam essa queda. A maconha, inclusive. Então, tem que tomar muito cuidado. É verdade. É como se fosse uma compensação. Ela não está bem e aquilo gera algum prazer. Né? Igual tem pacientes que têm compulsão a compras. Ela sai, compra uma blusinha e se sente bem com aquilo. Por quê? O cérebro entende isso é bom, repita esse comportamento que eu gostei. Então, acaba sendo um comportamento, né, repetitivo, porque ela se sente bem com aquilo e compensa uma história de vida que não está legal. E não resolve. E não resolve. São liberações de serotonina muito curtas. Então, daquele prazer rápido, e às vezes passou aquela situação, a pessoa até se arrepende, fala, nossa, por que eu fui comprar aquilo? Eu não podia, né? E acaba virando um ciclo vicioso. Então, daí, mais uma vez, esse trabalho em conjunto é fundamental. Com certeza. Ela medica essa compulsão e eu trabalho esse comportamento de alteração novamente, entende? É uma coisa puxa a outra. Sim, aí, com nessa certeza. História. E esse prazer, como a pessoa estava dizendo, que é efêmero, né, dessa liberação de dopamina, ele começa a provocar no indivíduo uma tendência a procurar cada vez mais uma droga para se sentir melhor, porque ele vê que ele se sente, é efêmero, passa rápido, então ele quer buscar isso de novo. Então, esse círculo vicioso que a pessoa está dizendo, ele acontece se a pessoa não trata a causa base, que muitas vezes é uma depressão. É verdade. Agora, para a gente entender quando é que uma pessoa deve procurar um tratamento, um auxílio de um médico, e quais são os tratamentos que estão aí que podem ajudar as pessoas que sofrem com isso? Sempre que houver alguma mudança de comportamento, né? Se for criança, a família tem que observar isso, se a criança está prostrada, se ela está muito aceleradinha, se ela mudou o ritmo dela, entendeu? Se ela tinha amigos e não tem mais, se existiu alguma mudança perceptível ali, ela deve fazer uma avaliação, né? Faz uma avaliação, procura um psiquiatra ou um psicólogo e aí a gente vê se tem alguma alteração significativa ou não. É melhor a gente excluir, olha, não precisa, está tudo bem, foi só uma suspeita que não teve consequências, do que você pegar uma depressão mais avançada, que aí a medicação é mais difícil, a terapia é mais difícil. Então, a gente sempre pede para que no começo, se tiver alguma dúvida, procure um especialista da saúde mental. Perfeito. Só para complementar isso que a Priscila disse, ela falou uma coisa assim, importantíssima. Não necessariamente a pessoa que vai ao médico psiquiatra vai precisar de uma medicação. O médico psiquiatra vai avaliar se existe ou não algum diagnóstico que justifique um tratamento medicamentoso. Então, muitas vezes o paciente chega no meu consultório, eu avalio. E orienta, né? Oriento, faço uma orientação, encaminho ao psicólogo para fazer uma terapia, porque não necessariamente necessita de uma medicação. Então, assim, as pessoas têm medo de ir ao psiquiatra, porque acham que vou tomar um remédio, com certeza, acham que o remédio causa dependência. Isso é muito importante, Marina. O antidepressivo não causa dependência, não é bolinha, não é tarja preta, não causa dependência. O tratamento tem começo, meio e fim. Então é muito importante que as pessoas tirem da cabeça essa ideia. Que vai viver o resto da vida. Aquela... Não necessariamente. E quanto antes a pessoa, como a Priscila disse, quanto antes a pessoa buscar o tratamento, mais fácil é o tratamento, maior a chance de recuperação, menor a chance de cronificar. Então é muito importante que a pessoa perca esse medo, vá ao médico, faça uma avaliação, porque isso é muito importante. É verdade. É um problema muito grave, né? Então precisa de ajuda, precisa de atenção. Quanto antes, melhor. Doutoras, antes, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, Eu poder falar de um assunto Obrigada. tão importante, né? Cada vez mais a gente falar sobre isso, orientar as pessoas que estão em casa, que muitas vezes sofrem com isso e nem sabem, ou sabem e não sabem como resolver. Verdade. Gostaria de deixar o contato, doutora? Posso falar? Pode. Ó, o meu telefone é 2645-6432 e o meu site é www.doutorapriscilagasparini.com.br. Tá certo. Obrigada. Obrigada, doutora.
O meu telefone é 3062-0806 e o meu e-mail para contato também é psiquiatriamuniz, Muniz é com Z, @gmail.com. Obrigada. Tá certo, muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.